Seja bem-vindo ao módulo 3, Conceitos e Princípios do Protocolo I3E 802.11. Os objetivos deste módulo é apresentar a você, aluno ou aluna, os princípios de segurança e ameaças, compreender um pouco mais sobre o funcionamento do protocolo I3E 802.11, bem como compreender ainda mais alguns dos principais ataques disponíveis para esse protocolo. Conhecer também as vantagens e desvantagens no uso dessa tecnologia e ficar familiarizado com os principais termos utilizados neste ambiente sem fios. Falando de padronização, atualmente duas entidades elas cuidam dos padrões para redes sem fios. A primeira é o I3E, Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, e também a Wi-Fi Alliance. Criado em 84, o I3E ele padroniza tecnologias e protocolos que dizem respeito às telecomunicações. É responsável pelo projeto deste protocolo, o 802, e dessa família de protocolo 802, o 802.11 é aquele que especifica características e padrões para redes locais sem fio. A Wi-Fi Alliance ela foi criada em 99, antes era conhecida pela sigla WECA, e que desde 2002 ela agora atende pelo título de Wi-Fi Alliance. Ele é praticamente um consórcio de fabricantes de equipamentos e softwares que são compatíveis com redes sem fios. É responsável por testar e certificar se produtos, os dispositivos, se eles atendem ao padrão de qualidade especificado para o protocolo 802.11. No próximo vídeo, falando ainda deste protocolo, a gente vai conhecer um pouco mais sobre como funciona e os padrões reconhecidos atualmente no protocolo 802.11. Funcionam as redes sem fios. Elas basicamente funcionam por ondas de rádio e são transmitidas utilizando algum tipo de dispositivo que recebe esses sinais, decodifica e os emite a partir de um elemento irradiante que é a antena. E aí, para que um computador ou qualquer outro dispositivo eletrônico tenha acesso a esses sinais, é preciso que ele esteja no raio de distância variável, e este raio de distância é conhecido como hotspot. Praticamente, o padrão Wi-Fi ele opera várias faixas de frequências de rádio e não necessitam necessariamente de uma licença para sua instalação ou mesmo operação. Porém, aqui no Brasil foi homologada uma faixa de frequência específica, aqui pela Anatel, que disponibiliza e permite em frequências especificadas o uso deste padrão. Sendo assim, aqui no Brasil, as duas faixas de frequências permitidas são a 2,4 GHz ou a 5 GHz. Uma informação importante é também que quanto mais alta for a frequência, maior também será a capacidade desse sinal carregar um alto valor e número de informações e, claro, ainda maior o alcance deste hotspot. A comunicação entre qualquer dispositivo de rede sem fios é feita utilizando este protocolo 802.11 e ele apresenta os padrões variáveis de A, B, G, N, A, C, A, D, entre outros que já estão sendo implementados. Basicamente, você pode identificar os padrões conforme se apresentam no quadro abaixo. Nós temos, por exemplo, o padrão A, que permite uma taxa de transmissão de 54 megabits por segundo, funcionando a frequência de 5 GHz e não possui outra compatibilidade. Quando eu falo e me refiro a padrões de redes, eu estou tratando diretamente, referente a padrão, qual é a taxa de transmissão neste canal, a sua frequência e qual o tipo de compatibilidade. Um dos mais utilizados é o BGN e vários equipamentos apresentam esse tipo de padrão, pois ele é compatível com a maioria dos dispositivos. O padrão, por exemplo, N, ele possui uma taxa de transmissão de 600 megabits por segundo e ele funciona em ambas as frequências de rádio. Também é compatível com os padrões B e G. Um dos padrões mais atuais durante a gravação desse vídeo é o padrão AD, que pode chegar a taxa de transmissão até 7 gigabits por segundo e operando a faixa de frequência de 2.4 e 5 GHz. E ele também é compatível com praticamente todos os padrões anteriores. No próximo vídeo, você vai conhecer um pouco mais sobre os modos de operação do protocolo 802.11. Falando um pouco de modos de operação, observe aqui o gráfico. Esse gráfico eu retirei do livro Wireless Hacking do professor Marcos Flávio. Nós temos aqui o IBSS, onde ocorre uma interligação entre dois dispositivos diretamente. Eu tenho o modo de operação por BSS, onde eu necessito de um dispositivo intermediário para interligar outros dois equipamentos. E eu tenho também o ESS, como se fosse um conjunto redirecionando aí para dois outros dispositivos intermediários que possam interligar aí
um computador, por exemplo. Um BSS é um conjunto de serviços básicos, ou seja, conjunto de estações que podem ser controladas por um único dispositivo coordenador. Este, inclusive, pode ser a própria estação, conhecido pelo modo de ad hoc, ou um access point, como o roteador Wi-Fi. Ele é quem determina quando uma estação transmite ou quando ela irá receber. Este protocolo ele define dois modos de conjunto de serviços básicos. O primeiro modo é o modo de ad hoc, ou conhecido como BSS independente, ou também IBSS, e temos o modo infraestrutura, e aí ele requer que o BSS contenha ao menos um access point. No modo BSS independente, o ad hoc, todas as estações elas se comunicam diretamente entre si, não necessitando de um equipamento intermediário, ou seja, a sua operação ela é isolada e não há comunicação entre outras redes. Por fim, fica óbvio que a utilização deste modo de operação faz-se necessário quando eu desejo comunicar dois dispositivos sem a necessidade de um ponto de acesso ou, por exemplo, um roteador Wi-Fi. O ESS, ou Conjunto de Serviços Estendidos, ele é a utilização de um sistema de distribuição e de dois ou mais BSS formando aí uma estrutura conhecida como estrutura estendida. É ela quem permite a comunicação entre estes dispositivos através de access points. Observando aqui, nós temos um gráfico que trata diretamente do perfil de ESS, aí nós temos dois ou mais BSS. Percebam aqui que ele forma aqui um range de hotspots, ao passo que o BSS ID é conhecido como o MAC, endereço MAC de cada dispositivo, e o ESSID é o nome da nossa rede. Falando de ponto de vista, se olharmos na visão do usuário, ele não precisa ter consciência de qual é o BSS que ele pertence. Por exemplo, quando você move fisicamente de local o seu computador para uma outra sala, a BSS ela provavelmente irá mudar porque você saiu de uma área de cobertura e acessou outra área de cobertura. Isso ocorre frequentemente quando você tem, por exemplo, uma empresa e ela tem vários dispositivos hotspots que interligam a sua rede para clientes, por exemplo. E aí você se move de um local para outro, mas não percebe que o seu equipamento se associou em outro access point. E isso não afeta a conectividade do seu equipamento. Porém, se analisarmos agora do ponto de vista do administrador de redes, ele sim estará com certeza interessado na atividade dentro de cada BSS. Isso significa que em alguns locais das áreas dessa rede, elas podem sim ficar sobrecarregadas, auxiliando aí no processo de localização de um cliente em particular, por exemplo. Por convenção geral, o endereço MAC ou MAC address, ele é utilizado como um identificador do BSS, também reconhecido pela sigla BSSID. Dessa forma, sabendo o MAC, você sabe qual é o access point que está apresentando problemas. Gravem bem essa sigla BSSID, porque estaremos utilizando ela frequentemente lá nos processos de ataque no módulo 6. No próximo vídeo, falaremos um pouco mais sobre as características do protocolo de rede sem fios. Vamos focar um pouco mais nas principais características aí das redes sem fios. E, portanto, temos inicialmente aí o SSID. Ele é um nome genérico, composto de 32 caracteres e exclusivamente identifica aí os equipamentos que compõem uma rede sem fio. Ele é o nome de uma rede, por exemplo. Em um espaço aéreo podem então coexistir aí várias redes sem fios aí, portanto, cada uma precisa então de um nome exclusivo para sua identificação. Temos aqui um exemplo na imagem abaixo. É possível a gente ter num espaço compartilhado, como por exemplo uma praça de alimentação, um SSID estudante, um SSID faculdade, um SSID voz e vários outros concorrendo, inclusive a mesma frequência. O BSSID, gravem bem o BSSID, ele refere-se diretamente ao MAC address de uma interface. Ele é a identidade daquela interface, daquela placa de rede. Em uma rede sem fio, esses pacotes que trafegam, eles precisam ir para o seu destino correto. O SSID, ele mantém esses pacotes numa área fechada de rede. Mas, como há vários pontos de acesso sem fios, por exemplo, em uma empresa no interior de cada, é necessário então haver aí um caminho, uma forma que identifique esses pontos de acesso e, inclusive, os seus clientes associados. É aí que entra então o BSSID. A forma que a gente tem de saber quem é quem exatamente é graças ao seu endereço MAC address, que não se repete. O ESSID
é ele quem define aí o nome legível da nossa rede. Por exemplo, naquele momento que você está configurando o seu roteador Wi-Fi ou repetidor na sua residência, você cria um nome para a sua rede, um nome que você identifica para poder se conectar àquela rede. Esse nome é o ESSID. Para todos os efeitos, ele identifica a mesma rede que o SSID. O termo ESSID ele é pouco utilizado se comparado a SSID. Porém, ambos identificam aí o nome legível da nossa rede. Eu sei que pode ter ficado um pouco confuso ESS com ESSID, e aí para que a gente não confunda, o ESS, dito lá no início dessa sessão, ele usa 2 ou mais conjuntos de serviços básicos para que seja possível a comunicação entre eles, ao passo que o ESSID é apenas o nome da nossa rede. O MAC Address, ou o endereço MAC, ou BSSID, ele é o endereço de controle daquela placa de rede, daquela interface, e é composto de 6 bytes dividido em 2 partes. Aqui na imagem nós temos a parte vermelha e a parte azul. Essa primeira parte de 3 bytes, ela identifica o fabricante, quem é que fabricou aquela placa de rede, aquela interface, e quem determina os valores para esses 3 primeiros bytes é o I3E. Ao passo que a segunda parte, a parte final, ela identifica então o dispositivo e ela é definida pelo próprio fabricante. O AP, o Access Point, é o ponto de acesso sem fio e ele tem a função básica de repetir um sinal ou criar um novo ponto de conexão sem fio. Roteador Wi-Fi é um equipamento bastante utilizado para criar pequenas redes e sub-redes, principalmente em um ambiente doméstico, mas há quem também utiliza roteadores Wi-Fi em ambientes corporativos. Quando este está configurado no modo repetidor, também é considerado um ponto de acesso. Os hotspots é a denominação utilizada aí para um determinado local, uma área onde aquele sinal Wi-Fi, como por exemplo o sinal Wi-Fi da sua casa, está disponível. Essa área de alcance, esse range de alcance do seu sinal é o hotspot. Os beacons, gravem bem esse nome, ele é um tipo de quadro de gerenciamento e é responsável por permitir que as estações elas estabeleçam e possam manter a conexão com o ponto de acesso. Os beacons são praticamente o anúncio do AP na rede. E já deixo para vocês 2 RFCs como leitura obrigatória a fim de poder fixar melhor o aprendizado sobre controle de pontos de acesso e também MAC Address. Nos recursos desta aula, há os links que direcionarão você para a leitura de cada RFC. É um link externo e você será redirecionado para a página oficial de cada RFC. No próximo vídeo, a gente vai focar um pouco em beacons e probes. Os beacons já vimos que eles são quadros de gerenciamentos e é baseado aí no protocolo 802.11. Ele contém todas as informações sobre aquela rede, como por exemplo, frames de sinalização, eles são transmitidos com certa frequência a fim de anunciar a presença de uma rede sem fio. Os quadros de sinalização, esses frames, eles são transmitidos pelo ponto de acesso e esses beacons, eles consistem, por exemplo, em MAC, corpo do frame, FCS, que é uma sequência de checagem daquele quadro, entre outros campos aí que a gente vai estar vendo brevemente. Lembrando que esse slide estará disponível depois para a sua leitura, e aí é recomendado que você depois faça uma leitura com calma, bastante clara desse conteúdo para fixar melhor o seu aprendizado. Temos aí, entre a estrutura do beacon, temos o timestamp, que é sistema de sincronização, temos intervalos de transmissão daquele beacon, temos informações sobre a capacidade dos dispositivos, inclusive SSID, taxas suportadas, frequência, parâmetros para verificar se aquela estrutura é um ad hoc e mapa de controle de tráfego para a organização desses access points. E temos também as probes. As probes, elas são como sondas, partindo de requisição do lado cliente. Essas requisições, elas são praticamente requisições da nossa estação cliente procurando por determinados access points, ou seja, por determinados pontos de acesso. E aí, essas requisições, elas enviam informação para o que a gente chama de domínio de broadcast, ou seja, envia para todo mundo aí para ver se alguém retorna aí com uma resposta. Nós temos a probe request, que parte do lado cliente, e temos também a probe response, que é a resposta do ponto de acesso. As probes, elas são bastante interessantes quando a gente estiver realizando, por exemplo, ataques, pois elas
são utilizadas para identificar se há um SSID oculto, por exemplo, quando você oculta o nome da tua rede, e inclusive, possivelmente, acaba entregando algumas chaves quando elas estão em texto claro. É importante que a gente também compreenda aí os processos de associação em redes sem fios. E aí ela segue a seguinte sequência. A estação ela envia uma probe request, o ponto de acesso responde essa probe com informações de segurança, e aí novamente a estação cliente envia uma requisição de autenticação. O ponto de acesso ele responde a essa requisição informando se a máquina está ou não apta. E aí, caso o processo de autenticação seja aprovado, é então iniciada a associação. O ponto de acesso, por fim, aí, inicia o processo de associação do cliente, confirmando as suas credenciais. Seguindo a imagem no quadro, nós temos aqui um exemplo de associação em uma rede aberta. A estação parte com uma probe request, o ponto de acesso responde com a probe response, e aí inicia-se a requisição para a entrada naquela rede e a resposta do ponto de acesso. Por fim, requisição de associação e o AP responde a essa associação. No processo de associação em uma rede que já possui aí uma senha configurada, nós temos, por exemplo, o cliente começa a fazer a sondagem, né? Ou seja, a probe request, e um access point, um AP, ele responde essa probe. Na sequência, o cliente requisita a autenticação, aguardando que o ponto de acesso confirme o registro desse cliente. E aí o cliente envia aí a requisição de associação com as suas credenciais, o ponto de acesso confirma essas credenciais, se estiver tudo ok, realiza então o registro e associação desse cliente. A partir do próximo vídeo, falaremos um pouco mais dos princípios de segurança em redes sem fios. Vamos falar um pouco dos princípios de segurança, aí, começando com elementos de segurança em redes sem fios. Em criptografia, nós temos o WEP, e o WEP2 e o WEP dinâmico. Temos o protocolo WPA, WPA em sua versão 2 e o WPA em sua versão 3, que já está sendo implementado mais recentemente. No processo de autenticação temos o OSA, que é uma autenticação aberta, aquela que não possui senha. Nós temos também a autenticação por chave previamente compartilhada. Nós temos aí o processo de WPA PSK e WPA Enterprise. Também é possível configurar uma rede para que ela se torne invisível, ou seja, nada mais é do que ocultar o nome dessa rede, né? Ocultar o SSID. O filtro de MAC ele é utilizado quando a gente quer limitar os acessos a dispositivos específicos, ou seja, somente aqueles MACs cadastrados poderão acessar aquela rede. Temos o WDS e WPS, que são sistemas aí de detecção e prevenção de intrusão em redes sem fios. E também há outras possibilidades relacionadas à segurança, como segmentar a nossa rede com VLANs, proteção contra ARP spoof, contra ataques à tabela ARP, entre outros métodos aí que também são utilizados. Para reforçar o nosso conhecimento nessa etapa, eu recomendo como leitura obrigatória um documento oficial do Wi-Fi Alliance. Ele está disponível em recursos deste módulo lá em material de apoio. Dando continuidade aos nossos princípios de segurança, vamos focar um pouco agora falando do protocolo WEP. O protocolo WEP foi implementado inicialmente entre 97 a 99, iniciou-se a sua implementação. Ele é compatível com praticamente todo e qualquer dispositivo disponível no mercado. Ele foi um sistema implementado com uma segurança de 128 bits, porém é possível descobrir a senha configurada, né, aquela palavra passe, a chave configurada, em poucos minutos usando um processo, por exemplo, de decriptanálise. Ele foi um protocolo que tentou implementar, conferir à sua infraestrutura um nível de segurança semelhante às redes cabeadas. Ele utiliza o algoritmo RC4 para criptografar os seus pacotes
e também usa uma função que tenta detectar erros e verificar se uma mensagem, um pacote trafegado foi ou não alterado no seu envio durante o seu caminho. Após vários estudos e testes realizados por pesquisadores de segurança, foram identificadas diversas vulnerabilidades e falhas, ao passo que fez com que o protocolo WEP caísse, perdesse sua credibilidade e já foi não considerado para o seu uso. A Wi-Fi Alliance, por esses motivos, encerrou o suporte a esse protocolo já em 2004. Como resposta às grandes falhas de segurança identificadas no app, surgiu a partir de 2003 aí, o protocolo WPA2, que veio para substituir o app. Ele já traz aí como novidade uma encriptação de 256 bits e uma criptografia maior utilizando o TKeep. Outra vantagem são sistemas de análise de pacotes, dentre outras ferramentas que foram implementadas com o intuito de melhorar um pouco mais ainda a segurança aí, verificando possíveis alterações e invasões naquela rede. Temos como vantagem nesse processo de substituição do app pelo WPA a utilização do protocolo de chave temporária, que é o TKeep, e ele possibilita a criação de chaves diferentes dinâmicas por pacotes, um vetor de inicialização maior do que a versão do app, que tinha 24 bits, neste ele passa a ter 48 bits, e um mecanismo de distribuição de chaves. E temos aí a versão 2 do protocolo WPA. Ele é atualmente considerado aí o sistema padrão mais seguro, até o momento ter surgido a versão 3, que também já está em processo de implementação. Basicamente, sua diferença é como ele lida com senhas e algoritmos, e ele trouxe agora o AES, substituindo ali o TKeep e o CCMP, que é um mecanismo de encriptação que protege os dados que passam pela rede. A principal diferença entre ele e sua versão anterior é que no WPA ele utilizava o algoritmo RC4, que era o mesmo do app, e garantia a segurança de conexão através de troca periódica de chaves de encriptação utilizando o TKeep. Enquanto que nessa versão 2 ele passa a utilizar agora o AES como sistema de encriptação no tráfego, aí considerado mais seguro, porém um pouco mais pesado. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais de algoritmo de encriptação, focando aí no TKeep e no AES. O TKeep ele é um algoritmo de criptografia baseado em chaves que se alteram dinamicamente a cada envio de pacote e faz uso aí do algoritmo RC4, que era aquele utilizado no protocolo WEP. Porém, com algumas diferenças, tomando precauções aí a fim de evitar possíveis ataques. Infelizmente, o TKeep já não é considerado seguro e ele está obsoleto, ou seja, você não deve utilizá-lo. O AES ele é um protocolo de criptografia considerado muito mais seguro e foi introduzido em redes Wi-Fi a partir do protocolo WPA2. Diferente dos seus antecessores, ele não é um algoritmo criado para redes sem fios. Ele é um algoritmo militar, amplamente utilizado e foi adotado inclusive pelo governo dos Estados Unidos. Ele é considerado bastante seguro e se a gente pudesse citar dentre poucos pontos fracos, seriam o ataque de força bruta, que é aquela tentativa de adivinhação e erro, e fraquezas referentes ao WPA2. O CCMP é o protocolo usado no WPA2 para encriptação das mensagens transmitidas, não utiliza o RC4, sendo independente do funcionamento do app, onde a mensagem é codificada antes mesmo de ser transmitida com o uso do AES. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco mais de distribuição de chaves de autenticação. Como é realizada o método de distribuição de chaves? A fim de melhorar a criptografia, o WPA ele utiliza uma chave mestra compartilhada. E aí, tratando de método de distribuição, o WPA ele pode ser classificado como WPA Personal, WPA Enterprise ou Wi-Fi Protected, etc.
Na autenticação, nós temos uma passphrase, que é uma espécie de senha, aquela que a gente digita durante o processo de configuração, né? E é ela que a gente utiliza aí quando a gente tenta se associar. O WPA personal, ele também pode ser reconhecido pela sigla WPA-PSK. Geralmente a gente vê essa sigla lá no processo de configuração da nossa rede, onde PSK é a abreviação de Pre-Shared Key, que significa chave previamente compartilhada. O WPA Enterprise é também, nos processos de configuração lá do seu dispositivo, reconhecido pela sigla WPA Radius. É utilizado já para uma estrutura mais complexa, geralmente para redes corporativas. Nesse primeiro método citado, o WPA-PSK, cada dispositivo ele se autentica no AP utilizando aí a mesma chave de 256 bits. Ele foi projetado para o uso em redes pequenas e não necessita de um servidor dedicado para autenticação, ao passo que o WPA Enterprise ele já necessita sim de um servidor dedicado para sua autenticação. Foi criado pensando em redes grandes, em redes corporativas e requer aí um servidor de autenticação Radius, por exemplo. Tanto o modo WPA-PSK quanto o WPA Enterprise estão disponíveis no WPA versão 1 e no WPA versão 2. O Wi-Fi Protected Setup é conhecido pela sigla WPS e ele foi criado com o intuito de facilitar naquela etapa de configuração de vários dispositivos em uma rede sem fios. Porém, ao ser implementado, ele cria uma grande falha de segurança e é, portanto, considerado bastante inseguro. Vamos resumir, então, em poucas palavras, as principais características e configurações que a gente viu até o momento. Temos uma rede aberta, que é considerada uma rede arriscada. São aquelas redes que não possuem senha, não possuem chave para seu processo de associação. Não é uma rede recomendada para a gente estar conectado, nem tampouco recomendada para você configurar na sua residência ou empresa. Temos o WEP com 64 bits, que também é arriscado, considerado vulnerável e não indicado para uso, e o WEP 128 bits, que não muda em muito em questão de segurança, não é realmente menos vulnerável do que o WEP64. O WPA-PSK com TKIP era a versão 1 do WPA Personal usando o TKIP. Ele já foi substituído pelo WPA2, é considerado não seguro. Temos o WPA-PSK com AES, porém não faz muito sentido essa utilização na versão 1 do WPA com AES. Ele foi oferecido como um stopgap, mas praticamente qualquer dispositivo que suporta o AES acaba suportando o WPA versão 2, então faz pouco sentido a utilização dessa configuração. Temos o WPA2 PSK com o TKIP. Ele tenta aqui manter um pouco mais de compatibilidade, mas a gente já sabe que o TKIP ele é vulnerável, então é mais utilizado naquela questão quando a gente tem dispositivos antigos e quer manter um pouco mais de segurança. Porém, já sabe que o TKIP é vulnerável e quebra os princípios de segurança do WPA2. Temos o WPA2 PSK com AES, essa sim é a opção mais segura até o momento. E temos também uma opção chamada de opção mista. Muitos equipamentos, roteadores Wi-Fi e repetidores utilizados no processo de configuração de rede sem fios aí na sua residência ou na sua empresa, ele geralmente disponibiliza lá uma opção no processo de configuração de segurança chamada opção mista. E essa opção mista, ela permite todas as possibilidades do WPA e todas as possibilidades do WPA2. Porém, ele só é indicado quando a gente quer permitir máxima compatibilidade. E aí a gente já sabe que cai por terra todos os quesitos de segurança, porque ele permite aí vulnerabilidades já conhecidas. Então não é uma opção muito recomendada para você. No próximo vídeo falaremos um pouco mais dos principais ataques utilizados em redes sem fios. Dentre os principais ataques, nós temos aí ataques à infraestrutura, são ataques, por exemplo, de negação de serviço, temos ataques para burlar aquele filtro de MAC criado com o intuito de limitar os dispositivos com acesso permitido. Temos aí o Ward Driving, que é uma espécie de detecção passiva de redes sem fios. Temos ataques de criptoanálise ou força bruta, aí, por exemplo, decriptação de vetores de inicialização no app, ataques de força bruta em handshakes do protocolo WPA e WPA2. Temos o pré-cálculo e Rainbow Tables no WPA. Temos ataques de força bruta também
no WPS, que é aquele protocolo criado para configuração facilitada em redes sem fios. Temos ataques direcionados ao usuário, como o Rogue AP ou Rogue Access Point. Temos aí o ataque EV2I com Bridge. E temos também ataques do tipo MITM, que é a sigla para o homem do meio, com DNS Spoofing e ARP Spoofing. Exemplificando um pouco ataques de negação na camada física, tirado aqui do livro do professor Marcos Flávio, nós temos o seguinte exemplo. O atacante, ele prepara um ambiente e começa a atacar aí o roteador, o access point daquele cliente. E aí então, todos os clientes que estiverem associados a ele não conseguem se conectar. Eu fiz um ataque de negação de serviço em camada física e bloqueei o acesso àquele roteador, por exemplo. No ataque de negação de serviço com foco na camada de enlace, ou seja, eu ataco agora nesse momento diretamente o MAC address, eu estou desassociando, derrubando, desautenticando um cliente específico ou todos os clientes associados. Nesse processo de negação de serviço, por exemplo, o access point continua funcionando, mas todos os clientes a ele conectados ou um cliente específico são derrubados. Temos também a detecção passiva de redes usando o método WarDriving. Ele é um método bastante prático quando a gente deseja aí verificar, por exemplo, redes sem fios em áreas que são longe da nossa residência, por exemplo, ou do nosso espaço de trabalho. E aí como funciona? Você prepara, por exemplo, um veículo com um receptor GPS, que pode ser opcional, um laptop, por exemplo, ou outro equipamento, uma placa Wi-Fi e antenas do tipo omnidirecionais ou direcionais. E assim, esse veículo pode sair rodando, por exemplo, pela sua cidade e capturando dados de redes sem fios. Depois, com esses dados armazenados, você pode voltar ao seu local de trabalho, à sua residência e realizar um ataque massivo offline. Ou seja, você não necessariamente estará naquele espaço, naquele hotspot do Wi-Fi identificado. Você fará tudo isso em uma outra localidade, em um outro espaço, dificultando ainda mais o processo de identificação desse ataque. Ele é considerado um ataque passivo, pois você não necessariamente ataca a rede naquele momento. Você apenas captura dados para trabalhar com essas informações em um outro momento. Temos o Rogue AP e EV2I Attack, que são direcionados aí aos usuários. O Rogue AP, ele é como se fosse uma extensão de uma rede conhecida. Eu posso, por exemplo, copiar uma rede de um cybercafé, de um café, criar aí uma extensão dessa rede e as pessoas podem se associar pensando que estão se conectando aí na rede verdadeira. Esse processo também é utilizado em uma área corporativa. Imagina uma empresa que não disponibiliza o Wi-Fi para seus clientes, mas ao chegar naquele espaço, você identifica uma rede Wi-Fi considerada uma extensão da rede corporativa. E aí você acaba se conectando e pode ter sido alvo, pode ter sido vítima de um ataque do tipo Rogue. Temos o ataque EV2I. Esse ataque EV2I, ele é como se fosse o gêmeo malvado. Como funciona? A gente realiza um ataque derrubando um roteador Wi-Fi, por exemplo, original, e todos os seus clientes, cria um irmão gêmeo semelhante, com as mesmas configurações daquele original, e faz com que os clientes se associem ao seu AP falso, seu AP gêmeo falso, pensando que estão associados no access point original. Chegamos ao fim deste módulo e no próximo vídeo você será apresentado aí aos principais termos de fixação desta etapa. Bom, chegamos ao final deste módulo e vamos então para uma etapa de autorreflexão de seu aprendizado. Eu peço que você analise a tabela abaixo e observe cada célula. Se algum dos termos não ficou claro para você, volte a essa sessão durante esse módulo completo e analise aquelas partes que não ficaram muito claras para você. Qualquer dúvida, pode acessar o fórum deste treinamento aí, que estarei disponível para resolver as suas dúvidas. Você também pode optar por imprimir essa tabela que está disponível lá no nosso arquivo em PDF e marcar manualmente cada termo que ficou ou não claro para você. Muito obrigado, espero que tenham gostado deste módulo 3 e nos vemos aí na próxima etapa, módulo 4, tratando aí de funções e características específicas das antenas. Muito obrigado e até lá!